1 milhão de anos. Temos boas evidências de que o Homo erectus já manipulava o fogo há pelo menos 1 milhão de anos. E aqui estamos nós hoje, dando os pontapés iniciais para conquistar o espaço. Não precisamos pensar muito para entender que toda essa odisseia funciona como uma grande pirâmide. Ocorre que até chegarmos onde estamos hoje, bilhões de pessoas tiveram que dar suas contribuições diárias ao longo de toda a história da humanidade. Você não precisa comer uma maçã para testar se ela é comestível ou venenosa. Há muito tempo atrás, alguém testou e disse que era comestível. E isso é incrível, pois o ponto em que estamos hoje é formado por todo o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo das eras. Eu sou Gabriel Sebastião e você está no Mandacaru Bot. Hoje nós vamos falar um pouco sobre programação, um dos pilares da robótica. E eu comecei com a emocionante história da nossa evolução porque nós podemos fazer uma analogia muito boa, uma vez que todas as funções e comandos que nós vamos utilizar aqui e tecnologias no geral só são possíveis devido ao esforço de milhões de pessoas que vieram antes de nós. Então, agradeça aos seus antepassados, ajude seu colega e venha comigo aprender mais. E a aula de hoje vai começar com uma introdução às máquinas, os computadores. Como eles funcionam? Primeiro respondamos a pergunta: por que precisamos entender as máquinas? Bom, isso é óbvio. Você não precisa entender como exatamente um carro funciona para poder dirigir ele, mas para consertá-lo é preciso entender como as peças funcionam e como elas interagem entre si. Esse mesmo princípio vale para o computador. Como você planeja programar algo que você nem sabe como funciona? O que é um computador? Antes de mais nada, um computador não é somente aqueles desktops de mesa que nós estamos acostumados a imaginar quando ouvimos o termo computador. A verdade é que, pela definição, existem muitas outras coisas que são consideradas computadores, como relógios inteligentes, smartphones, notebooks, smart TVs, calculadoras e milhares de outros itens. Sendo simplista, um computador é nada mais que uma máquina que tem a capacidade de receber informações, armazená-las, processar essas informações e devolver uma resposta apropriada, de acordo com a informação que foi passada e de acordo com a função que aquele computador deve exercer. Por exemplo, um computador que controla as fechaduras das portas de um banco a depender do horário. Ele vai receber informação do relógio para saber as horas e, a depender das horas, a resposta dele vai ser fechar ou abrir a tranca da porta. No geral, você pode pensar em um computador como uma criatura que come a sua comida, no caso as informações, guarda-as em seu estômago, processa elas em seu intestino e o final você já sabe. Devolve uma resposta. Nós vamos falar muito sobre criaturas nesse vídeo. Programas. Bom, todos nós sabemos que os computadores não têm consciência. Para que eles consigam fazer algo, é necessário que exista uma série de instruções escritas em uma linguagem de programação, uma linguagem que eles consigam entender, onde está descrito exatamente o que ele deve fazer e quando ele deve fazer. No geral, as linguagens de programações são bastante parecidas com a linguagem humana, para que fique fácil para os humanos escrever e compreender. Mas nem sempre foi fácil assim. Antigamente, com o surgimento dos primeiros computadores, tudo era feito à mão, na base do 0 e do 1. Eu tinha um professor que costumava dizer que as máquinas são extremamente burras, pois elas só vão fazer alguma coisa quando nós mandarmos. Sem isso, elas não fazem nada. Além disso, as únicas coisas que elas sabem fazer são somar, subtrair, multiplicar, dividir e comparar. A única vantagem que elas têm sobre nós, realmente, é que elas são extremamente rápidas. Um outro assunto bastante importante a ser tratado são os algoritmos, pois eles são a base da programação. A ideia de algoritmo e programa é quase a mesma. Um algoritmo é nada mais que uma série de instruções que seguem uma ordem lógica, ou seja, fazem sentido e têm a finalidade de resolver algum problema. Um bom exemplo de algoritmo. Um algoritmo para fazer compras. Quando nós vamos fazer compras, primeiro nós pegamos a lista de itens a serem comprados, depois vamos no mercado, procuramos os itens da lista, botamos eles no carrinho de compras, pagamos pelos itens e levamos para casa. Você entende? É basicamente uma sequência de passos a serem seguidos para completar uma tarefa. Outro bom algoritmo. Um algoritmo de como ser otaku. Esses jovens que assistem desenhos japoneses o tempo todo. Falando nisso, vocês acompanharam Fumetsu no Anata? Continuando. Algoritmo de como ser um otaku. Começando com acordar. Todo otaku acorda. Então, a gente verifica se saíram episódios novos. Se houverem episódios novos, a gente assiste todos. Depois, verificamos o dia da semana. Se for sexta-feira, tomamos banho. Se não for sexta-feira, não tomamos. Em seguida, voltamos a dormir. Sendo assim, podemos entender o algoritmo como sendo uma série de instruções que seguem uma ordem lógica para resolver algum problema e programa como sendo um conjunto de um ou mais algoritmos escritos de uma maneira que o computador entenda, ou seja, em uma linguagem de programação. No geral, antes de criar um programa, nós planejamos suas funcionalidades e o seu algoritmo, para que assim fique mais fácil de desenvolver o seu projeto.
Ok, agora as coisas começam a esquentar um pouco mais porque nós vamos trabalhar com um tema bastante potente, que é o tema de funções. Por que funções? Bom, porque elas estão em todos os locais, inclusive elas estão bem aí atrás de você agora, não se mova. Funções estão tanto nas áreas de exatas quanto nas áreas de humanas, e especificamente dentro da programação e da robótica não tem como fugir delas, elas estão em todos os locais mesmo. Qualquer código que você for abrir para dar uma olhada vai ter lá várias funções e é interessante saber como elas funcionam para poder prosseguir, certo? Além disso, a gente aprende funções no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação. Mesmo assim, alguns alunos saem do ensino médio sem saber direito o que são funções e isso é preocupante. Então vamos abrir o útil ao agradável e tentar dar uma boa ideia do que são funções. Começando com por que estudar funções? Por que nós vamos estudar funções neste vídeo? Se você for fazer algum curso de programação básico, você vai ver que o conteúdo de funções só é dado lá para metade do curso. Então é de se esperar que nós não consigamos passar tudo sobre funções neste vídeo. Mas tudo bem porque esse não é o intuito mesmo. O intuito aqui é criar uma base sólida para que você entenda bem e não fique perdido se perguntando que diabo de símbolos são esses que estão aparecendo na minha tela. Tipo isso. Podemos definir funções como sendo criaturas que comem alguma coisa e cospem outra. Isso, tipo criaturas vivas mesmo. Você pode usar defecam outras, mas eu prefiro comer alguma coisa e cuspir outra porque é menos. Nas aulas de matemática. Nas aulas de matemática, frequentemente vemos funções da seguinte maneira. Coisas como f de x é igual a x mais b, ou ax quadrado mais bx mais c. Mas existem maneiras melhores de apresentar o bicho, certo? No geral, como eu disse, imagine que são como criaturas e tudo vai dar certo. Conhecendo o bicho, se você assumir que as funções são criaturas, você vai entender que elas têm nome, certo? Se você adotar um animal, você vai botar um nome nele, é o que eu espero. Então, as funções têm nome, todas as funções têm nome, certo? Nós começamos a representação da função com o nome dela, o nome da criatura. Logo em seguida vem parênteses. Um par de parênteses contendo o que a função vai consumir lá dentro. É tipo a comida do animal. Na prática a gente chama o que tem dentro dos parênteses de parâmetros, ou então input, ou ainda a entrada da função. Continuando. Depois do igual, a gente tem o que a função vai produzir, o que a criatura vai produzir. Se for um animal, você já sabe, ela vai comer e vai... você entendeu. Para ficar ainda mais claro, vamos construir aqui um exemplo de função chamada forno. Então, nós começamos com o nome, forno, e abrimos os parênteses com o que o forno vai consumir lá dentro. No caso, vai ser um frango, podia ser qualquer outra comida. Logo em seguida, a gente tem o símbolo de igual e o resultado, que é o frango assado. Se você botar uma batata dentro do forno, ele vai retornar uma batata assada. Se você botar uma pizza, adivinha, vai retornar uma pizza assada. Mas existem alguns problemas com essa representação. Exemplo, se eu tiver só forno, frango igual a frango assado, eu entendo que o forno recebe o frango e que retorna o frango assado, mas eu não sei exatamente como ele faz para transformar frango em frango assado. Uma representação boa de verdade mostra como que a função faz essa conversão, certo? Então, para criar uma função mais genérica, nós precisamos generalizar a entrada e generalizar a saída, de uma maneira que nós possamos entender exatamente o que a função faz, o que ela recebe e o que ela retorna. Para generalizar ainda mais, a gente pode deixar aqui o nome da criatura, seguida de o que ela consome, e depois como ela produz. Está vendo a diferença? Antes nós botávamos depois do igual o que ela produz. Agora é como ela produz. No exemplo aqui nós poderíamos botar forno. Ao invés de botarmos batata, frango ou pizza, a gente bota comida, que é algo mais genérico. Vai receber comida. Assim a gente sabe que não pode botar, sei lá, uma pedra lá dentro. Tem que ser comida. E é igual a assa a comida passada no input. Ou seja, essa comida que foi passada dentro da entrada vai ser assada e devolvida pela função. Nas aulas de matemática, nós representamos de uma maneira um pouco mais matemática, eu diria, com símbolos, números e etc. Vamos criar aqui uma função chamada duplicar. Bom, duplicar é multiplicar por 2, você sabe. E basicamente, se eu botar um 3, a função duplicar deve me retornar um 6. Se eu botar um 5, ela deve me retornar um 10. Então, generalizando, duplicar recebe um número e vai retornar o número multiplicado por 2. Duplicar
multiplica o número passado no input por 2, ok? Com os símbolos matemáticos, nós podemos chamar a função duplicar de f, porque nas aulas de matemática nós costumamos chamar as funções somente por uma letra, mas é claro, elas podem ter mais de uma letra no nome, mas normalmente usamos uma letra, F, H, G, a letra que você escolher. Em seguida nós temos os parâmetros com uma incógnita dentro, representando o número que vai entrar, ou seja, o que a função vai comer. E logo depois do igual, nós temos o que ela vai fazer com a entrada da função. Então ele recebe o número x e multiplica por 2. Essa seria a maneira matemática de escrever a função duplicar. É claro que poderia ter o nome duplicar mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre funções com mais de um parâmetro. Ocorre que dentro da programação, nós usamos muito funções que têm mais de um parâmetro. Na matemática, pelo menos no ensino fundamental e no ensino médio, nós não costumamos ver, Há algumas exceções. Isto faz com que muitos alunos fiquem confusos quando vão aprender a programar e veem funções com mais de um parâmetro. Mas é simples. Por exemplo, a função somar. Faz algum sentido a função somar receber somente um parâmetro? Exemplo, se eu botasse somar 5, ela ia somar 5 com o quê? Não faz sentido. 5 tem que somar com alguma coisa. Então, botei 5 e 3 e a função somar juntou os dois e deu 8. Se eu somar 1 e 2, vai dar 3. Generalizando, eu posso deixar somar A e B igual A mais B. É a regra. O que ele vai fazer com as entradas? Perceba que nós usamos vírgulas para separar os parâmetros. Isso pode causar alguma confusão, porque se você quiser botar um número com vírgula, exemplo, 2,5 mais 2,5 tem que ser 5, certo? Mas como é que você vai botar 2,5 aqui? Dentro da programação, nós costumamos usar o ponto para separar as casas decimais. Então, não é 2,5, é 2,5. E a vírgula é usada para separar os parâmetros. Na matemática, nós também usamos vírgula para separar os parâmetros quando a função tem mais de um parâmetro. Agora que você já entende mais ou menos como as funções funcionam, você já não fica tão perdido ao ver um código básico de programação. Por exemplo, esse aqui é um código escrito em C, que é uma linguagem de programação, e nele nós podemos ver algumas funções aqui. Nós temos uma função chamada main, que significa principal, é a função principal do programa. Nós temos uma função chamada printf, que tem dois parênteses aqui, bem separados entre si. E basicamente a função printf é uma função que recebe um texto. E o que ela faz com esse texto? Ela escreve ele na tela. O texto vai ser um parâmetro que a gente vai passar dentro do printf. O printf vai consumir esse texto e vai escrever aqui. Se eu rodar esse programa, ele vai falar: olá, alunos do Mandacaru Bot. Esse foi o conteúdo de funções e vamos agora para a programação em blocos. Seguinte, vim aqui para dizer que essa última explicação não tinha o objetivo de fazer você decorar aqueles trechos de código, mas sim fazer com que você entenda como se parecem as funções dentro de um código. E para ninguém dizer que não teve nenhuma programação de verdade na aula de programação, hoje iremos criar um programa básico. Nós vamos utilizar o Scratch, uma plataforma criada no MIT para auxiliar na aprendizagem de programação. Nesta primeira aula, vamos programar com a ajuda dos blocos, que oferecem um visual mais amigável e são ótimos para introduzir os conceitos iniciais. Procurando o Scratch no Google ou clicando no link que está na descrição, você irá chegar nesse site e ter uma visão igual ou parecida a essa aqui. Faça seu cadastro caso não tenha feito, para que seus projetos fiquem devidamente salvos. Aqui você pode ver diversos projetos criados por outras pessoas. Aconselho dar uma olhada, pois tem muita coisa legal. Mas o que dá para criar no Scratch? Bom, vai depender da sua imaginação, mas as pessoas costumam usar essa plataforma para aprender a programar principalmente, criar histórias, jogos, trabalhos escolares como projetos de feiras de ciências e até os próprios professores podem usar a plataforma para criar aulas mais dinâmicas com seus alunos. Sem mais enrolação, vamos criar um novo projeto, clicando aqui. Essa será a primeira tela que você vai ver. No canto inferior direito da tela, você encontrará essa interface para poder gerenciar os seus personagens e o seu background, a imagem que fica no fundo. Vou adicionar um personagem que já tenho salvo no meu PC. Irei excluir o gatinho clicando aqui. Indo em Customs, aqui em cima, consigo mexer no visual do meu personagem,
clico em converter para vetor, clico nessa seta e agora eu posso ajustar as dimensões do meu personagem. Com as dimensões ajustadas, eu volto à aba de blocos, clicando em Code. Irei adicionar um background aleatório clicando aqui, mas se eu quisesse eu poderia usar uma imagem do meu próprio computador clicando em Upload. Com a parte visual ajustada, podemos ir para a parte da lógica de programação. Como estamos com pouco tempo, faremos coisas simples, começando com essa animação aqui. Você já parou para pensar que praticamente tudo gira em torno de eventos? Exemplo, seu celular só liga se você apertar o botão de ligar. Você só conhece as pessoas que conhece porque pelo menos uma vez ocorreu algum evento que permitisse que você as conhecesse. No Scratch, tudo começa depois que um evento ocorre. Então, antes de qualquer coisa, precisamos adicionar um bloco de evento. Adicionamos esse primeiro evento da bandeirinha verde. Basicamente, ele irá desencadear uma série de comandos que nós vamos construir toda vez que a bandeira verde for clicada. Para ficar claro, adicionemos este bloco que está na parte dos looks. Veja como ele parece uma função com dois parâmetros. Aqui entra o primeiro e aqui entra o segundo. O primeiro parâmetro recebe um texto, o segundo recebe um número, que é basicamente a quantidade de segundos que o texto vai ficar visível. Eu posso digitar o que eu quiser aqui. Observe, a frase que eu escrevi aparece durante 1 segundo e some. Adicionemos mais algumas frases. Agora perceba que nós já estamos trabalhando com um conceito que já vimos antes. Estou falando da sequência de passos. Veja, isso aqui é um programa que basicamente segue uma sequência de passos na ordem em que nós definimos. Após clicar na bandeira verde, o personagem fala a primeira frase, a segunda e a terceira na ordem em que nós definimos. Agora vamos mexer um pouco com a movimentação do personagem. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a movimentação do personagem, mas para isso precisamos entender o plano cartesiano. Observe, vocês vão entender já a necessidade dele. Imagine um jogo onde o personagem fica em cima de uma reta, certo? E esse personagem só pode ir para a direita e para a esquerda, não pode ir nem para cima nem para baixo. Quantos números são necessários para poder dizer exatamente onde o personagem está? Você está certo se você disse 1. Por exemplo, vamos dizer que aqui é o 3. Pronto, se eu disser que ele está na posição 3, você já vai entender. Aqui pode ser o 0, aqui pode ser 1, 2, 4, 5, menos 1, menos 2. Só um número é necessário. Agora me diga, e se esse personagem puder pular? E agora? Agora lascou. Por quê? Porque se o personagem estiver aqui em cima, essa posição é diferente dessa posição, mas a gente ainda pode dizer que ela está na 3. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de outra dimensão, nós precisamos de uma outra reta, uma reta que seja perpendicular à primeira, perpendicular a 90 graus. Finge que isso aqui está reto. Que essa reta eu vou chamar de Y e essa reta aqui eu vou chamar de X. E a gente faz a mesma coisa, a gente bota 1, 2, 3, 4, 5. E dessa forma, com essas duas retas, bem entre aspas, nós conseguimos definir exatamente onde esse personagem se encontra. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Todo personagem em um jogo 2D vai ter duas coordenadas, uma coordenada X e uma coordenada Y. E ela é o suficiente para dizer onde esse personagem está. Se eu quiser que o personagem vá para a direita, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a coordenada X dele. Por exemplo, se o personagem está aqui, ignore o tamanho do Y. Imagine que ele está aqui, ó, em 3, isso aqui é 3,5. Para eu fazer com que ele se afaste, eu tenho que ir aumentando. Eu tenho que transformar o x em 4, em 5, em 6. Se eu quiser que ele vá para a esquerda, eu vou diminuindo o x, certo? Se eu quiser que ele vá para cima, eu aumento o y. Se eu quiser que ele vá para baixo, eu diminuo o y. Então é isso, esse é o plano cartesiano. Voltando para o Scratch. Alexander. Queremos que o nosso personagem ande da esquerda para a direita. Sendo assim, precisamos aumentar a sua coordenada x. Eu vou procurar na aba chamada Motion o bloco chamado Change X by um númerozinho qualquer, no caso aqui tem um 10.
O que esse bloco faz? Ele simplesmente vai pegar a coordenada x do personagem e somar um número que nós tenhamos definido neste parâmetro aqui. Por exemplo, se a coordenada x for igual a 30 e nós usarmos o bloco changeX by 10, a coordenada x vai passar de 30 para 40. Por outro lado, se nós usarmos o bloco changeX by menos 10, a coordenada x vai passar de 30 para 20, pois 30 menos 10 é 20. Resumindo, se você pôr um número positivo, ele vai para a direita, se pôr um número negativo, ele vai para a esquerda. Irei adicionar mais alguns comandos e no final eu vou botar um bloco que faz ele voltar ao início, o que no geral é bem simples. Veja, se ele andou 3 vezes 50 unidades para a direita, ao todo ele percorreu 150 unidades para a direita. E para fazê-lo voltar ao início, basta fazer com que ele se mova 150 unidades para a esquerda. Como eu faço isso? Botando o número negativo. Change x by menos 150. E se eu quiser que esses comandos se repitam infinitamente? Bom, agora entramos em outro conceito, o conceito de loop. Quando falamos de loop, estamos falando de ciclos, neste caso um ciclo infinito, onde esses comandos se repetem até que alguém feche o programa. É assim que os jogos funcionam, eles ficam rodando indefinidamente até que a partida acabe ou até que você feche o programa. Para criarmos um loop, vamos à aba Control, essa com o símbolo laranja, e procuramos o bloco Forever. Ele é basicamente um loop eterno, e tudo que tiver dentro dele vai se repetir indefinidamente. Arrastamos ele para cá. Com cuidado, selecionamos o primeiro comando de fala do nosso personagem, e agora nós podemos arrastar tudo isso direto para o bloco Forever. Em seguida, arrastamos o bloco Forever de volta para o bloco de evento. O nosso programa já está pronto, e se clicarmos em iniciar, ele funcionará eternamente até que você feche o programa ou até que falte energia. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima aula.